Muito bem. Muito bem, nós já estamos ao vivo, né? Já agradecendo a todos os amigos e as amigas que já estão nos acompanhando nessa noite, né? Já está conosco aqui o Wander Rosa, que é pré-candidato a vereador lá em Santa Cecília do Sul. Está conosco aqui o Paulo Pedro Serafini, grande figura, consultor político lá da nossa Pinheirinho do Vale. Está conosco já aqui a vice-prefeita de Ronda Alta, Silvane Maria Iscariote Sartori. Está o nosso grande amigo e parceiro lá de Toledo, no Paraná, o Joselito Lins dos Santos, o Del. Está conosco também já a querida Melânia Socella, esposa do deputado Gilmar Socella, o Matheus Darros, ex-secretário da Saúde e grande liderança lá do município de Ciríaco, o narrador Carlos Silva, a Débora Balbinotti Lunardi, o Pedro Neves, grande amigo lá de Curitiba, no Paraná, também está nos acompanhando. Já está em sintonia conosco também o João Pizio, ex-prefeito do município de Pinto Bandeira. Enfim, dizer da alegria de estar aqui nesta noite tão especial, com duas figuras extraordinárias, né? O Rafael Bueno, vereador de Caxias do Sul, vereador mais jovem da história de Caxias do Sul, eleito em 2012, com 21 anos de idade, na época conquistando 1.838 votos, já na primeira eleição se elegendo, né? Depois, na sua reeleição em 2006, sendo o vereador mais votado do PDT, com 3.538 votos. Ele que é graduado em História, Sociologia, também tem uma pós-graduação em Direitos Humanos, tem uma história extraordinária com escolas, grêmios estudantis, liderou diversas audiências públicas, passeatas, reivindicações, congressos, sempre na luta pelo transporte, saúde, segurança, trabalho, meio ambiente, educação, e teve um destaque muito significativo também na luta pela extensão da Universidade da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, extensão Caxias do Sul. Dizer da alegria, então, de estar com ele, que defende, especialmente no seu mandato, a proteção animal, a juventude, a educação, o movimento comunitário e também a saúde. E, de outro lado, lá no nosso querido Alto Uruguai, né, veio o nosso amigo Salos Locke, ele que é sócio-diretor do Instituto ISPO, jornalista, advogado, escritor, fotógrafo amador, né, mas, acima de tudo, um apaixonado, né, em contar histórias e conhecer o mundo. Inclusive, o Salos, que é autor do livro A Tenda Branca, né, baseado numa história real, que trata do amor, superação e busca pela felicidade, né, uma história, um romance baseado numa história de vida de Magdalena Gita Oven, depois você me ajuda na pronúncia, né, que foi sobrevivente do Holocausto, né, nazista da Segunda Guerra Mundial, e hoje já está com 90 anos, né, mora em Florianópolis, Santa Catarina. E é o nosso expert de pesquisa, né, há 15 anos no mercado de pesquisas eleitorais e consultoria política, campanhas e administrações, né. Ele vai nos trazer, então, nos abrilhantar nesta noite também com essa questão das pesquisas qualitativas, quantitativas, agora na pré-campanha, durante o período eleitoral, e assim por diante. Então, dizer para vocês que estamos muito felizes de contar com essas duas figuras queridas, né, importantes da nossa política e também do ramo das pesquisas eleitorais, e de imediato, né, vamos iniciar ouvindo a saudação inicial de cada um deles, e na sequência vamos conversando. Inclusive, você que está na nossa sintonia, pode enviar sua pergunta. Nós temos já uma seleção de perguntas que veio até nós pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo próprio status do WhatsApp, que nós vamos responder
ao longo da nossa live, e você que tiver outras dúvidas, vai escrevendo o seu comentário, vai mandando a sua dúvida, que ao longo da live nós vamos estar respondendo, né, e encaminhando para os nossos debatedores e para todos, e para que a gente possa aí, então, respondendo e se atualizando em relação às questões que cada um for demandar. Rafael Bueno, vereador de Caxias do Sul, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Arthur, obrigado pelo convite, por estar participando nessa noite fria que está fazendo em Caxias do Sul, de sexta-feira. Aqui está frio, diz que amanhã vem geada das boas aqui para nós. É melhor geada do que gafanhoto, né? Quero saudar também o Salvos, meu colega aí, grande historiador, né, que também leitor da Segunda Guerra Mundial, é um pesquisador, quero te saudar, Salvos. E hoje eu estou aqui para contribuir, mas principalmente para aprender com o Salvos, né? Um ícone aí na questão das pesquisas que a gente lê bastante. Então, hoje quero te agradecer, Arthur, por ter me convidado para aproveitar também para mim, né? Que coisa boa. Principalmente agradecer quem está nos acompanhando, pode mandar suas perguntas, e o que a gente puder estar respondendo, pessoal, estamos aí à disposição. Muito bom. Salvos, uma boa noite, seja bem-vindo à nossa live, suas considerações iniciais. Boa noite, Arthur. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Com certeza, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado a todos nós. Eu acho que a gente vai compartilhar um pouquinho de conhecimento. Cada um traz um pouco do que sabe, do que faz, e assim a gente vai construindo. Eu penso muito que a construção e a conquista, geralmente, ela é coletiva. E a gente vai somando experiências e conhecimentos para alcançar o resultado. Eu espero poder contribuir de alguma forma com esse universo das pesquisas eleitorais, considerando esse cenário que é atípico para todos, mas a informação, ela continua tendo um valor inestimável. E uma das principais ferramentas para buscar a informação correta e fazer uso dela na eleição são as pesquisas. E aí nós temos diferentes estratégias e técnicas que podem ser utilizadas, então eu acho que é por aí que a gente vai caminhar hoje à noite, aberto a perguntas, sem problema nenhum. Se eu não souber, eu digo que não sei e vou procurar a resposta para dar a devida, né, resposta, enfim, para cada um que tiver interesse no assunto. Muito bom, muito bom. Obrigado. Olha só, tanta gente de todas as partes do estado conosco, né? O narrador Carlos Silva de Giruá, Rio Grande do Sul, muito obrigado. O Cláudio Augusto Pereira, nosso pré-candidato a vereador no município de São Luís Gonzaga. Está conosco aqui o Ulisses Eduardo Plaza, muito obrigado pela companhia. Nosso amigo e parceiro, ele da Rosa, lá de Ametista do Sul, né? Está aqui a Isabel Maria Sup, lá de Urutim, que inclusive nos encaminhou uma pergunta que logo será respondida, né? Também no nosso encontro de hoje. A Vera Reck, nosso boa noite. O Vladimir Moura Gonçalves, lá de Piratini, nossa capital farroupilha, muito obrigado. Nadir Silvestre, meu amigo, lá da minha terra natal, onde moram os meus pais, Vista Alegre, interior de Santa Cecília do Sul. Então, ao Nadir, a Rosemary, a família dele. Já fizemos pesquisa por lá, Arthur. Pois é, olha só. Conheço a tua terra. Olha aí, que coisa boa, né? Está conosco a Ana Mara Bregolin, a nossa querida secretária do nosso partido, do PDT estadual, querida amiga, muito obrigado pelo prestígio. O José Expedito Felipe, né, muito obrigado, lá da nossa Camargo. A Silvana Chiqueleiro, lá de Rondinha, nossa vereadora, muito obrigado pela presença. Está conosco o vereador Alceu Alzotto, que também é pré-candidato, mais uma vez, no município de Itapejara. Está aqui conosco o Adelar Vicente, pré-candidato a vereador do município de Camaquã, um grande abraço para ele também. O Nicolas Xavier, o Nicão, né, pré-candidato a vereador em Santa Maria, muito obrigado pela presença. Está aqui conosco também só um pouquinho, rapidinho aqui, está aqui conosco o Renato Nogueira, que é pré-candidato a vice-prefeito no município de Camaquã, uma chapa encabeçada pelo Beto Gril, né, uma aliança importante lá
PSB, Arthur, PDT e outros partidos, né? me permita mandar um abraço ao Renato, com quem já conversamos na última eleição. Sucesso, Renato. Que bom, que bom. Está aqui conosco o Leonardo Krolov, grande amigo, parceiro de Pelotas, assessor parlamentar do vereador Éder Blanc, lá do município de Pelotas. Está aqui conosco o Eduardo Kene, vereador e presidente do PDT de Santa Margarida do Sul. Um grande abraço, Eduardo. Inclusive, na próxima segunda-feira, vamos estar participando de uma reunião do diretório, uma reunião virtual, né, do diretório municipal do PDT de Santa Margarida do Sul. Está conosco a vereadora mais votada de Aceguá, a Beatriz Pribe Silveira. Muito obrigado pela sintonia. O Juarez Jacob Engers, servidor público, grande abraço. O Paulo César Langer, o vereador do município de Itapejara. E, na sequência, vamos falar dos demais, porque, graças a Deus, que bom que vocês estão conosco, né? Que responsabilidade essa live, hein? Oi? Que responsabilidade essa live. Mas é a qualidade dos nossos debatedores, né? Só o público que está aqui já elege um deputado estadual. Pois tu viste que o Rafael já sentiu a oportunidade, né? É verdade. Mas, pessoal, Rafael e Salos, né? Nós estamos vivendo hoje, infelizmente, uma crise econômica muito grande, né? Milhares e milhares milhões de pessoas desempregadas, a economia, infelizmente, não reagindo, né? Ao lado disso, estamos vivendo uma crise sanitária também sem precedentes por conta do Covid, que infelizmente já vitimou também milhares de pessoas, mais de 50 mil pessoas no Brasil. Temos aí na faixa de 1.200.000 pessoas infectadas, algo assim que realmente nos preocupa e a gente já de antemão se solidariza a todas as famílias que perderam seus entes queridos e a todas as famílias que estão também hoje com pessoas hospitalizadas. Enfim, eu pessoalmente hoje recebi a notícia de um primo irmão meu, né, que está hospitalizado em Passo Fundo, também com a Covid, a ele também em saúde, né, e a todos aqueles que estão hospitalizados e com sintomas desse vírus aí que está realmente preocupando a todos nós. E aliado a isso, nós estamos vendo uma crise política também sem precedentes, infelizmente, um governo que não se entende, estamos aí sem ministro da Saúde, enfim, uma situação realmente que preocupa todos nós. E dentro desse cenário, então, nós vamos ter a questão das eleições municipais, né, que a gente vai falar um pouco mais logo ali. O que vocês entendem? Qual é a visão de vocês em relação a essa situação atual, a esse momento atual que nós estamos vivendo, e que alternativas nós temos no fim do túnel aí para que a gente possa, quem sabe, retomar pelo menos a esperança, né, de um Brasil realizador, progressista, e que possa efetivamente melhorar as condições de vida das pessoas. Rafael. Bom, a eleição de 2020, né, ela está passando por um momento de uma testagem, vamos dizer assim, porque não só o Salos que realiza a pesquisa, mas os deputados federais e senadores colocaram mais uma vez as eleições municipais como cobaias do experimento, né? Principalmente na questão que tange as coligações. E aqui em Caxias do Sul, segunda maior cidade do estado, né, mais de 500 mil de habitantes, impacta aqui nas eleições do nosso município e afeta principalmente na questão das coligações. Por um lado, é bom para limitar esses partidos aí que só vivem de fundo eleitoral e tem interesses de cargos, enfim, né, pós-eleições, principalmente, mas isso impacta em muito nos municípios. E aí a gente está vendo o que a gente já viu lá na eleição de 2016, que foi a questão na eleição de 2015, né? Foi a última eleição, que teve centenas de candidatos. Aqui em Caxias do Sul, nós somos em 23 vereadores, para dar um exemplo, e nós tivemos 404 candidatos. Aqueles partidos que enchem, né, as nominatas para compor
uma nominata para tentar eleger algum candidato ou se coligações. E aí, nós observamos que muitos partidos que não têm legendas, mas têm assento no legislativo, agora estão botando qualquer pessoa, né, só para compor nominata, e que acaba tirando votos, enfim, algumas outras questões. Agora, o que eu chamo a atenção, por exemplo, Caxias do Sul, Porto Alegre e outros grandes municípios, diferentes regiões, como o caso Santa Maria, Pelotas, talvez Santana do Livramento e outros municípios de grande porte, por exemplo, nós somos um município que abrange 48 municípios da região, no que tange a saúde pública. A educação, nós somos referência também para muitos municípios, a Universidade de Caxias do Sul, a segurança pública, nós temos um pelotão aqui de inteligência da Brigada Militar, que é em Caxias do Sul, os bombeiros, a SAMU, então impacta nos municípios vizinhos. Então, nós estamos falando uma eleição, infelizmente, num momento de crise na saúde, mas que é importante a gente pensar nisso, porque os próximos 4 anos, né, é uma caixa de ressonância que vai passar por esse período. E se a população não estiver atenta, principalmente o que o Salus observa, que é a questão das notícias que vão impactar nas eleições, né, dessa eleição que vai ter pouco contato com o eleitor, nós podemos cair em armadilhas de pseudo-gestores, como a gente viu em algumas cidades, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, que nós caçamos um prefeito, né, talvez em nível estadual, federal, e que as decepções vêm, mas que a gente tem que estar atento, porque o desastre, em 4 anos seguintes, né, a gente está observando que na saúde, em 3, 4 meses, impactam e muito no dia a dia. Mas se a gente não escolher o nosso representante de forma assertiva, o impacto pode ser pior em diversas outras áreas. Tá certo. Salus, você que também, além de jornalista, escritor, né, trabalha aqui no ramo de pesquisa, né, o que você tem aí na nação brasileira? Eu concordo muito com o que o Rafael observou. Sem dúvida, o eleitor tem que estar atento, especialmente às propostas, aquilo que o candidato vai vender enquanto projeto, a execução daquilo, a viabilidade daquilo, porque hoje nós enfrentamos uma crise sanitária muito grave, que colocou de joelhos não apenas o Brasil, mas o mundo. No entanto, o desafio ali na frente, porque vai passar, em algum momento vai passar, será, primeiro, a saúde mental das pessoas e a questão de empregos, a questão socioeconômica. É uma onda que vai vir muito, muito forte e vai repercutir especialmente nessas áreas: emprego, economia, social e também a questão de saúde mental. Então, eu penso que essa eleição que nós teremos agora, em outubro ou novembro, ela deve se pautar muito por propostas que dialoguem com este tipo de sentimento, de necessidade do eleitor. Aquele candidato que vier destoando ou que não entender o que o eleitor quer, ele corre o risco de sofrer um revés importante. E aí eu volto para o campo da pesquisa. Como que a gente vai saber o que o eleitor quer? Porque nós temos realidades diferentes. Caxias do Sul tem uma realidade, Santa Cecília do Sul tem outra. É ir à rua, se possível, e o nosso instituto tem ido com todas as condições sanitárias, cuidando do nosso pessoal, ou fazendo pesquisas online, por telefone, enfim, tem sistemas. Mas é identificar o que o eleitor de Santa Cecília quer, o que o eleitor de Caxias quer, que perfil de gestor ele quer, que perfil de gestor vai dar a melhor resposta para aquela demanda que a comunidade precisa. Nós temos identificado isso, saúde mental, emprego social, em alguns municípios. Talvez não seja a realidade em todos. Então, é identificar isso, porque se tu não souberes disso, tu vai para o escuro e aí a tua campanha se torna, além de arriscada, cara, porque caro é gastar mal. E aí tu pode perder uma eleição que daqui a pouco poderia estar bem encaminhada. Enfim, mas, Arthur, num complexo geral, eu penso sobre a pandemia ainda. Nós temos 2 pensadores, William Strauss e Neil Howe, eles dizem que a história se move em estações, certo? Tem o ciclo do nascimento, a manutenção, a ruptura, enfim, e a renovação.
a gente está no meio da ruptura para a renovação. A gente, em relação à campanha política também, agora eu trago para a nossa realidade. Por quê? Porque essa eleição vai ser marcada por um distanciamento social, de fato, não vai ser tão simples o candidato visitar todo mundo. Como que nós vamos adequar essa nossa campanha a essa realidade? É via as redes sociais. Claro que desde 2008 a gente já tinha o Yes We Can, do Obama, mas isso foi indo, e agora desembocou num momento que é definitivo. Então, meu primeiro olhar, meu primeiro conselho para os candidatos, seja vereador, prefeito, se estabeleçam com aquelas mesmas normativas de bom grupo de campanha, o financiamento, estratégia, mas estejam prontos para usar as redes sociais. Inclusive, daqui a pouco nós vamos nas perguntas, já recebemos perguntas nesse sentido, a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema, viu, Salles? Muito bom. Cumprimentar aqui o Cláudio Bastos, que está conosco, ele que é pré-candidato a vereador no município de Taquari, o Rafael Giacomoni, grande amigo, parceiro de Farroupilha, está aqui também conosco, só um pouquinho que eu, agora aqui, deixa eu me achar aqui um pouquinho, só para não me perder aqui, na minha ordem aqui, o Gabriel Guedes está conosco, muito obrigado. Doutor Márcio Antônio Cardoso, jurista, especialista na área eleitoral e nas demais diversas áreas do direito também, muito obrigado por estar conosco aqui. Está conosco o Sérgio Portela, pré-candidato a vice-prefeito do município de Soledade. Nosso muito obrigado pela presença. Inclusive, o Sérgio tem uma pergunta, nós vamos responder daqui a pouco, né? Com muita alegria, eu tenho que puxar para as minhas tá me acompanhando a minha mãe de 79 anos de idade, né, lá do interior de Vista Alegre, junto com meu pai, que está com 81 anos, também está nos acompanhando. Mãe Iracema, muito obrigado. Ela que foi professora, Rafael e Salos, numa época que não tinha não tinha nada de condições, ela fazia ela lecionava numa escola estadual na comunidade de Vista Alegre e numa escola municipal na comunidade de São Brás. São Brás, inclusive, que é a terra natal do Socella. E ela ia, por quase 10 anos, ela ia de manhã, a pé, todos os dias, de uma escola para outra. Não interessava se era chuva, se era sol, se era frio, se era calor, ela fazia esse trajeto e acabou educando, graças a Deus, muita gente de uma forma sempre muito competente, amiga, parceira, e ela é reconhecida até hoje, né, por esse feito. Então, a ela e a todos os professores que tanto se dedicam, né, eles que são muitas vezes normalmente não são valorizados, não são lembrados, né? A nossa homenagem, o nosso carinho, e muito obrigado também pelo prestígio que sempre nos dão, né? Quero aproveitar e saudar minha mãe também, que está nos acompanhando, tá? A Vera Reck, que tu já saudou, tua amiga. Que coisa boa! Olha aí, muito obrigado. Que coisa boa, isso é muito bom. Está conosco o empresário de Tapejar, Altair Peruso, o José Aldair. Vou ter que chamar minha mãe, só um pouquinho, tá? Porque a mãe de vocês está na plateia, eu estou perdendo aqui, né? Isso aí. Está conosco o Cláudio Bittencourt dos Santos, nosso amigo lá de Ronda Alta, que é secretário do PDT de Ronda Alta, né? O Renato Nogueira te retribuindo um abraço, viu, Saulos? O Paulo Langer também te mandou um abraço antes, né? Está conosco o Rodrigo Morales, de Caxias do Sul, a Elizabeth Leite, o Alcione Arruda, lá de Ametista do Sul, Evelino Soares, grande amigo, parceiro de Bento Gonçalves, ele que tem a responsabilidade de coordenar a campanha dos vereadores lá em Bento Gonçalves, o amigo Alcindo Pavan está conosco também, o Afonso Rosa da nossa bancada do PDT aqui de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa, Jonathan Nunes, a Nani Rodrigues, assessora parlamentar da nossa pré-candidata prefeita de Porto Alegre, Juliana Brizola, muito obrigado, Nani, pela tua companhia, o Marco Antônio Scarrone Correia, né? O Marcelo Esvien, ex-prefeito do município, Marcelinho, né? Ex-prefeito do município de Triunfo, né? E também está no área de novo, né? Como pré-candidato às eleições em Triunfo, o Renato Reck, nosso querido companheiro da Feliz, né? Um grande amigo também, líder regional, está com a gente também
o Ricardo Júnior, ele que foi secretário municipal de obras em São Gabriel, hoje é diretor, pré-candidato a vereador em São Gabriel, uma grande liderança jovem da região da fronteira, a Carmen Grango, lá de Campos Borges, o Jonathan Mesomo, meu presidente do partido lá de Santa Cecília do Sul, o Paulo Ricardo da Rosa, do PDT de Nova Prata, muito obrigado pela presença, o Leandro Haas, candidato a vereador do nosso querido município de Redentora, o Olmir Rossi, aqui, deixa eu ver aqui, Olmir Rossi lá, ex-prefeito de Ilópolis, né? Enfim, muita gente aí que está conosco, que bom, continuem conosco, temos muitos temas relevantes para serem abordados, e já vamos começar aqui, respondendo algumas perguntas, né? A Isabel Maria Subtites de Erechim nos mandou a seguinte pergunta pelo Instagram: existe a possibilidade real de adiamento das eleições de 2020? E aí eu já começo respondendo que sim, né? E aí isso está gerando uma certa confusão, porque ainda existe a possibilidade, não aconteceu efetivamente ainda o adiamento, né? Há uma PEC que foi votada pelo Senado, né? Inclusive, quem foi o relator da PEC foi o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, que adia as eleições para 15 de novembro, ou seja, de 4 de outubro para 15 de novembro. Mas essa PEC está na Câmara dos Deputados. E se a Câmara dos Deputados não atingiu os 308 votos necessários, e pelo que a gente sabe, inclusive por informações do nosso deputado federal Afonso Mota, a quem eu quero também transmitir o meu abraço, está difícil, tem boa parte da Câmara que entende que tem que permanecer 4 de outubro, né? E tem aqueles que defendem a prorrogação do mandato. Só que essa questão da prorrogação de mandatos, a princípio, já é matéria vencida, porque o próprio presidente da Câmara já se manifestou, Rodrigo Maia, dizendo que não existe essa previsão constitucional. E aí, o que vai acontecer? Quem for forçar essa tese vai forçar que os municípios fiquem sem comando. Por quê? Porque, segundo a manifestação do presidente da Câmara, se porventura não tiver as eleições neste ano, chegou dia 31 de dezembro, quem é vereador deixa de ser vereador, quem é prefeito e vice deixa de ser prefeito e vice. E as leis orgânicas é que vão dizer quem é que vai comandar o município até que haja eleição. Eu acho que essa questão de prorrogação de mandatos é uma tese que já não prospera. Agora, essa questão do adiamento das eleições de 4 de outubro para 15 de novembro, sim. Né? Mas não ainda está confirmada. Acreditamos que até a semana que vem a Câmara vote essa questão. Entretanto, né, aprovando, vamos para 15 de novembro. Se a Câmara não atingir os 308 votos, permanecemos em 4 de julho. E aí, nós tivemos, e depois eu já passo também para as considerações de vocês em relação a esse tema, qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas nós também recebemos uma série de questionamentos e mensagens, né, da Beatriz de Aceguá, do Broca, pré-candidata a vereadora de Ibiaçá, da Eliara, pré-candidata a vereadora de Panambi, do Luciano, nosso querido amigo lá de Nonoai, e também do Adelar Vicente de Camaquã, e questionando em relação aos prazos de desincompatibilização e também a questão do preenchimento de nominatas. A desincompatibilização para quem é servidor público, para quem é professor, né, para quem é cargo em comissão, ainda está valendo para 4 de outubro, para 4 de julho, né, a partir de 4 de julho. Né. Agora, se eventualmente na semana que vem o Congresso votar, vai lá para 15 de agosto, mas volto a dizer, todos aqueles que são servidores públicos, professores, enfim, e têm a intenção de concorrer, por enquanto se preparem para se licenciar ou, no caso, quem é cargo de comissão, se exonerar a partir de 4 de julho, na próxima semana. Sobre esse tema, Rafael, qual é a tua visão? As eleições devem permanecer em 4 de outubro, deve ser mudada a data para 15 de novembro? Qual é que é o teu posicionamento em relação a isso? Olha, Arthur, é um tema bem
Difícil de opinar até, porque se a gente tiver eleição lá em novembro, como o Senado propôs, nós vamos ter que começar a fazer a campanha em setembro. Então, bem dizer, vai dar elas por elas, só muda um mês. Né? Talvez a gente poderia fazer lá em dezembro, como alguns deputados, senadores tiveram também iniciativa de propor. Eu acho que deveria ser mais lá para o final do ano, né? Ou também essa questão que deixou aberta, né, que deixa aberta, e eu não sei como está andando no Congresso, deixa aberta a questão das regiões, né? Por exemplo, eu achei que foi precipitado fechar tudo, né, lá em março ainda, porque o Rio Grande do Sul é diferente do Amazonas, como é diferente da Bahia, é diferente do Acre, né? Então o vírus está chegando agora. O Caxias do Sul, sempre em junho, julho, agosto, início de setembro, as UTIs estão superlotadas, porque as crianças e os idosos sofrem com problemas pulmonares. Né? Então, a gente vai ter esse pico agora, indiferente do coronavírus ou não, nas UTIs dos nossos hospitais, e aí, então, vai chegar lá em setembro, quando a gente tem que iniciar a campanha, né? Outubro, ali, setembro, outubro, vai ter um grande, e aí o Salles também, que é conhecedor, e tu, Arthur, como chefe de gabinete do social, pode nos informar, né, que a gente sabe como é que é uma campanha. Imagina que o Brasil tem 55 mil vereadores, mais 55 mil vereadores, mais de 5 mil prefeitos e mais de 5 mil vice-prefeitos. Chega a ter 3, 4 milhões de candidatos. Imagina eu, por exemplo, em Caxias do Sul, uma cidade de 500 mil de habitantes, circulando os bairros da nossa cidade. Eu posso não ter sintomas, mas ser um grande vetor do coronavírus. Então, como é que eu vou ser responsável de passar coronavírus e eu tenho um público que é idoso? Imagina quantas pessoas eu posso ser cúmplice da morte de muitas pessoas. Então, esse tema a gente tem que ter muita seriedade. Tocar lá para dezembro uma eleição, eu acho que seria bem aceita para a população. Lá no primeiro turno e segundo turno, antes do Natal. Quem sabe? Porque a gente vive num momento que a gente tem que fazer as eleições, mas também a gente vive numa incerteza de saúde. Então, vamos ter que aguardar os próximos passos, se o pico baixar lá, como está todo mundo falando ali por agosto, setembro, bom, daí a gente tem questão sanitária, mas senão não tem, né? Pelo projeto que foi aprovado pelo Senado, tem aquela questão de que nas cidades que eventualmente não tiverem condições por conta da pandemia, né, o TSE pode marcar para eleição para dezembro. Né? E, eventualmente, em alguns dos estados, se digamos que o estado estiver tomado pela pandemia, aí o Congresso poderia autorizar também a eleição para dezembro, mas aí seriam casos excepcionais, né? Salles, qual é a tua visão em relação a essa questão do adiamento ou não da data das eleições? Me parece que o bom senso pede o adiamento, não há dúvida quanto a isso. No entanto, nem todos os jogos políticos de Brasília, eles se dão pelo bom senso. Nós vemos o Centrão fazendo uma pressão por diversos interesses para tentar manter em 4 de outubro. Eu acredito que vai ser ainda em 15 de novembro, certo? Eles vão ceder sob certas circunstâncias. E não é o ideal, como diz o Rafael, mas me parece ser melhor do que postergar os mandatos ou fazer em 4 de outubro. E aí eu volto para aquela fala anterior. Mesmo, vamos supor que em agosto, fim de agosto, metade de agosto em diante, setembro, serene um pouco o coronavírus. Tu achas que o eleitor vai querer beijo e abraço? É diferente, nós estamos vivendo um outro momento. Então, os candidatos que estão nos ouvindo vão ter que saber interpretar isso, vão ter que saber jogar com isso. E aí eu volto para as redes sociais, mas não apenas isso. Buscar formadores de opinião também que levem o nome, porque muita gente, e aqueles menos conhecidos, vão ter mais dificuldade nesse quadro. Onde não há televisão, por exemplo, que é a maioria dos municípios, aquele candidato desconhecido, como é que vai chegar? Ele vai ter que buscar uma rede muito boa, seja a rede social e seja a rede de apoiadores. Senão, é difícil que tu fique conhecido do dia para a noite, especialmente numa eleição para vereador, embora o vereador ainda tu consiga lidar com nichos de eleitorado e daqui a pouco tu se elege. Mas um candidato a prefeito que é desconhecido. Então, invista o seu tempo e o seu dinheiro em informação de qualidade, fazer uma base boa e se prepare para as redes sociais, porque lá em setembro, quando a campanha começar, o eleitor não vai querer o teu beijinho e o teu abraço. Ele vai valorizar muito mais o que tu tens a oferecer de concreto, e aí sim tu tem chance
de ir adiante. Só que o que tu tens a oferecer vai ter que chegar na ponta, porque se não chegar, tu também está fora do processo. Tá certo, muito bom. Está aqui conosco, nós vamos voltar a esse tema, Carlos, até porque tem um questionamento também que vem nessa linha de como é que o eleitor deve se comportar em relação aos candidatos e como é que, então, os candidatos devem se comportar no processo eleitoral frente à pandemia que nós estamos vivendo. Mas aqui, transmitir meu abraço e agradecer a assistência do nosso querido amigo Edson Rosa Silveira, lá da querida Osório, Litoral Norte, o Serginho, Sérgio Macir Rodrigues, o Serginho, vereador do município de Piratini, muito obrigado pelo prestígio. Está aqui a Cláudia Dávila, a Tânia Maria Melati, que foi vereadora e secretária de Educação do município de Fagundes Varela. Está aqui conosco também o Carlos Andreasa, vereador do município de Vila Nova do Sul, muito obrigado pelo prestígio. A Ângela Yara Zotti, essa é uma assistência internacional, ela está nos assistindo lá da Itália, então, muito obrigado, né, a Ângela Yara Zotti, uma prima querida que está nos assistindo, e até, inclusive, ela cita aqui, né, a tia Iracema, um exemplo de luta e dedicação no ensino. Muito obrigado por essa referência. Está conosco a Márcia Beatriz Menezes do Carmo, muito obrigado pela presença. O Renato Santetti, ex-vereador do município de Mato Castelhano, né? A Beatriz, nossa vereadora da Aceguá, inclusive destacando também o carinho pelos professores, ela que é uma excelente professora educadora lá no município de Aceguá. O Renato Mari, muito obrigado pela assistência. Aqui uma informação, só um pouquinho que eu estou deixando aqui. O Pedro Neves, né, que está nos acompanhando de Curitiba, ele diz o seguinte: no Paraná também estamos te acompanhando. Muito obrigado. O Cleverson Colpani, dizendo, o Salos é o maior lateral do time da Piscina Clube, hein, Salos? Tu tá bem, hein? O Felipe Para te ver, calcula a qualidade do time, né, Arthur? Que coisa boa. Né? O Felipe Gerling, da revista Lideranças, muito obrigado pelo prestígio. Está aqui a Blandina Pegoraro e o Alberi Pegoraro, que estão nos assistindo de Passo Fundo. Está nos acompanhando também o Alencar Locke, pré-candidato a vereador no município de Erechim, uma grande figura, uma pessoa, professor também, e com certeza tem um presente, tem um passado, um presente, mas com certeza um futuro promissor, né, na vereança em Erechim. A Ivani Moreira, pré-candidata a vereadora em Tapejara, muito obrigado pela sintonia. A Dayana Ferrer, nossa querida amiga lá de São Gabriel. O Leandro Costa, até ele faz um comentário aqui, até agora nenhum político se pronunciou sobre a questão dos eventos. Muitos músicos, trabalhadores nesse segmento, empresários, promotores, bandas, DJs, estão com muita dificuldade nessa pandemia. Já que está em ano eleitoral, o que podem fazer por nós? Portanto, vamos abordar esse assunto, realmente a classe artística está também junto com a maioria dos trabalhadores, mas também muito sofrida por conta de todas essas restrições que nós estamos vivendo. Na questão das eleições, já tem legalmente uma restrição por conta da impossibilidade de fazer os showsmícios, né? Mas nós temos que, com certeza, buscar alternativas também para isso e podemos depois debater um pouco mais sobre isso. Enfim, na sequência, vamos falando um pouco mais, está aqui conosco também o Luciano Dalprá, lá da minha Santa Cecília do Sul, muito obrigado. O Osiel Bueno, pré-candidato a prefeito de Jaboticaba, também um grande abraço. Na sequência, falamos mais. Bom, mas vamos voltar para as perguntas e acho que aí, à medida que a gente vai respondendo, a gente vai também se aprofundando mais no tema e esclarecendo. Por exemplo, aqui, o Sérgio Portela, que é lá de Soledade, nos mandou a seguinte pergunta pelo Facebook. Como o eleitor reagirá no caso de entrega de material impresso em casa ou na rua frente aos riscos virais? Né? Isso é uma questão importante. Eu acredito que a gente pode também já abordar, junto com essa pergunta, um questionamento do Guilherme Muniz, de Canoas, que diz o seguinte:
em tempos de pandemia, terá campanha corpo a corpo ou será apenas virtual? Se for apenas virtual, como será a fiscalização que tange as fake news e as suas consequências no processo democrático? Então, são duas questões interessantes e eu gostaria de ouvir, agora invertendo, começando pelos Sallos, né? Qual é a sua avaliação em relação a esses dois questionamentos que foram nos encaminhados, um deles pelo Sérgio Portela e outro pelo Guilherme Muniz. Um abraço ao Sérgio, um abraço ao Guilherme. Eu gostaria também de mandar um abraço ao pré-candidato a prefeito de Ronda Alto, Marcos, que está nos ouvindo. Enfim, como eu havia falado antes, o eleitor ele não vai estar tão propenso a abraços e beijos, tá? Isso também vale para qualquer forma de contato mais próximo. Nós temos que entender que a saúde é algo que é a coisa mais cara da vida da pessoa. Então, esse tipo de cuidado, se prepare, ele não vai ser tão facilitado. Se não for um conhecido teu, tu não vai chegar tão fácil e nem queira chegar tão fácil, daqui a pouco o efeito é pior. Sobre materiais impressos, enfim, a Covid ela ainda está sendo estudada. Há quem diga que o risco de contaminação é alto, outros não. Eu acredito que alguns materiais, sim, vão ser enviados e terão que chegar via impresso determinados conteúdos. Mas, atenção, eu repito, rede social, pessoal, se prepare para usar bem. É claro que nem todo, por exemplo, no interior do interior de Santa Cecília, talvez não tenha o acesso facilitado, mas aí tu se desloca, tu prepara, tu vai ter que entender o teu público votante, o teu eleitor, e estabelecer estratégias para se comunicar com cada um deles. Mas todas elas vão passar, eu insisto, especialmente, por exemplo, Caxias para o Rafael. O Rafael não vai conseguir dar a mão para 500 mil pessoas. O Rafael vai ter que chegar com a sua mensagem a partir dos seus multiplicadores e das redes sociais, porque tu foste muito feliz quando tu disseste, Rafael, daqui a pouco tu és um vetor assintomático. Muitos, 80%, 90% das pessoas vão passar pela Covid, vão pegar a Covid e não vão representar sintomas muito leves ou nem sintomas. E aí, tu vai colocar em risco os outros? É complicado, até para tua imagem enquanto candidato. Tu entende? E com um detalhe, o Rafael é o mais novo vereador de Caxias, tá? Mas é aquele cara que é candidato a vereador que tem, ou prefeito de 60, 70, 80 anos, que é grupo de risco. Como é que ele vai fazer a campanha? Ele também vai ter que estudar uma alternativa, tu entende? Então nós estamos vivendo, eu falei lá na introdução, é um tempo de revolução, de renovação, de regeneração. Então nós vamos ter que entender direito para agir assertivamente. Muito bom, muito bom. Sabe o que tu falou, eu citei, você reforçou, né, o Rafael foi o vereador mais jovem de Caxias do Sul, e eu com muito orgulho fui o vereador mais jovem da Tapejara, viu? 96 me elegi com 18 anos de idade, assumi com 9, ganhei de Rafael por 2 anos aí. Rafael... Vereador em 2 municípios, tu, Arthur, tu ainda tem esse destaque no teu currículo. Vereador depois, na minha querida Santa Cecília também, é verdade. Rafael, em relação a esses dois questionamentos, né, tanto da campanha corpo a corpo, quanto na questão da entrega do material impresso, né? Qual é a tua visão em relação a isso? Sim. Na minha visão, tá? E aí o Sallos, enquanto pesquisador, né, e com números exatos, né, com a probabilidade de erro para mais ou para menos, mas eu quero dizer uma coisa, que se não tiver trabalho efetivo, a política na prática, nenhum candidato ganha eleição. Né? Então, tem muitas fake news, tem muitas... Mas tem aqui em Caxias do Sul a gente querendo me derrotar, sabe? Mas eu fico feliz, porque tem os esquecidos e tem eu, né? Então, quanto mais gente se preocupa comigo, mais eu vejo que eu trabalho no mercado. Então, eu quero dizer, Salles, Arthur e os candidatos que estamos acompanhando, os vereadores, principalmente de cidades pequenas, porque se Caxias do Sul já é um desafio, tu buscar voto em 500 mil de pessoas, imagina em cidade pequena que tem que disputar, às vezes, com familiares que eu voto, né? Mas as redes sociais vão funcionar, com certeza. Só que as redes sociais funcionam se tu já vem alimentando elas há muito tempo, não é? Hoje tu cria um Facebook, um Twitter, sei lá o quê, e tu quer se tornar conhecido do dia para a noite. Não adianta tu patrocinar...
Perfeito. E com uma observação, o teu posicionamento. Daqui a pouco tu cria assodadamente, com pressa e com posicionamento ainda sem saber o que dizer e como dizer. É perfeito. Então, eu acho que já está tarde. E pior, se tu entra tarde sem saber o que fazer... É isso aí. Se tu não tem o teu público, falar para o teu público aquilo que tu quer, não adianta tu criar do dia para noite e começar a patrocinar a página. Né? Outra questão, eu acho que os aplicativos, enfim, as redes sociais são importantes, mas nessa eleição eu acho que os carteiros, os correios vão voltar a trabalhar bastante, né? Porque é outra forma de chegar até o teu eleitor, principalmente aquele do interior, né? Então, acho que o correio também vai ser uma boa forma de chegar o teu material até o eleitor. Muito bom. Arthur, só me permita sobre fake news. Tu viste que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem se manifestado, mostrado boa vontade. Ela tem sido insuficiente nos últimos anos. Essa questão da fake news é muito séria, porque geralmente elas constroem narrativas a partir de notícias falsas que interessam a determinados grupos. A minha sugestão aos candidatos, especialmente aos eleitores, é procurar fontes de credibilidade. E o candidato, assim, ó, a gente tem muita coisa boa para falar, pessoal. O eleitor está cansado desse jogo sujo, certo? Então, tu cair por esse caminho, só ir na fake news, só ir tentando desmerecer o outro, não é a melhor resposta. Eu acho que uma campanha propositiva, e o que eu falo achar é a partir de números, né, o que as pessoas dizem pensar, pelo menos, é que eles querem soluções e não baixaria. Então, cuidado também com o uso de fake news, enfim, notícias desmedidas. Infelizmente, a justiça não está conseguindo pegar todos, mas o próprio eleitor vai depurar aqueles mais apressados, ou aqueles que fazem um uso mais errado, talvez, da ferramenta. Embora, vamos ser justos, em 2018, nós tivemos uma avalanche de fake news. Para os dois lados. Né? Eu falo Bolsonaro e Haddad. Os dois lados usaram e abusaram de fake news. Ganhou um determinado lado. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque daqui a pouco o eleitor ele sente que está sendo enganado e ele pode dar o troco. Eu concordo contigo, Salas, mas eu acredito também que esse inquérito das fake news, a própria CPI das fake news, ela está servindo para que a Justiça Eleitoral fique mais atenta, mais alerta. E a gente sabe o seguinte, que os prazos da Justiça Eleitoral eles são curtos. Né? O que é em dias da Justiça Comum é em horas da Justiça Eleitoral. Então, aquele que eventualmente usar desse expediente poderá ser acionado rapidamente e ter a sua penalização ainda no mesmo tempo, no mesmo período. Né? Então, eu acho que eu concordo contigo. Mas a caminho, assim, as virtudes do candidato, daquilo que você tem de bom para oferecer, e esquecer a campanha do outro, né? Deixando o outro fazer o seu trabalho também. Mas o importante também é que o candidato, né, não perca o pouco tempo de campanha em cima de fake news. Porque daqui a pouco vai ter uma avalanche em cima de fake news em 2 candidatos, assim, a prefeito do município, ou a vereadores focados, né? Para aquela pessoa perder o tempo, né, ter que estar respondendo, ter que estar... Então, o importante é quem tem trabalho consolidado, quem tem já o corpo a corpo com o eleitor antes de pandemia, já tem opinião, tem trabalho, vai buscar os votos da sua forma, ligando por telefone, vai no celular, manda carta, né? Então, é difícil, porque hoje os mais jovens têm essa facilidade de se comunicar, os mais de idade não tem como. Talvez tem que pedir para o filho, para o amigo ajudar, né? Mas é não cair nas armadilhas de fake news, porque se tu cair, tu tá preso. Se tu tiver que cair respondendo aqueles que te perseguem, vai perder noites de sono. Não, e apenas uma observação que eu acho que é oportuna. A gente fala de redes sociais e elas vão ser determinantes, possivelmente, mas nada com respeito, né, observando todas as normas de higiene. É óbvio que o candidato vai estar na rua em alguns momentos, ele vai ter que estar na rua, só que não aquela mesma campanha. A campanha de 2016 era outra coisa, 2020 vai ser diferente. Só esse cuidado que a gente tem que ter, certo? É verdade. Inclusive, até nessa esteira, né, nós tivemos uma pergunta da Bruna, que é jornalista aqui de Porto Alegre, a Bruna Subtitz,
como vai ser a interação dos candidatos com os eleitores no mundo offline, né? Tudo aquilo que a gente já falou e depois a gente pode reforçar também em relação a isso. Mas cumprimentar aqui e agradecer a nossa sintonia, o Wilson Gênesis Cardoso, ele que é um excelente fotógrafo e que faz um trabalho extraordinário nessa área. O Pedro Henrique Paiva, nosso querido PH, da liderança partidária do PDT, aqui da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela sintonia e pelo prestígio. O querido Ayrton Costa, o Cléo, lá da nossa querida Arroio Grande, muito obrigado, ele que é advogado, também pré-candidato a vereador, uma liderança expressiva da Arroio Grande. O Carlos Rafael Silva, muito obrigado pela presença e sintonia. Querido amigo Douglas Paloski, empresário aqui de Porto Alegre, tem as suas raízes, a família lá em São João do Ortiga. O Leandro Moiso, né, que é nosso pré-candidato em Miraguaí, antes eu me referia no nome dele para a Redentora, né, mas ele é de Miraguaí, é pré-candidato em Miraguaí, então, Leandro, muito obrigado, Moiso, aí pela sua sintonia. Está aqui também conosco o nosso querido amigo Márcio Binzelini, nosso abraço, ele que é vereador do município de Porto Alegre, e que tem um trabalho também extraordinário, presidente do Cresci, né? Muito obrigado, Márcio, pelo prestígio. O Valmir Macena Porongo, lá de Triunfo, nosso abraço, muito obrigado ao amigo Valmir Porongo, né? A Márcia Alérico Vargas, também o nosso abraço. O Gustavo Riden, que é da Juventude Socialista do PDT de São Borja, também pré-candidato a vereador em São Borja, muito obrigado pela sua sintonia. Olha, aqui está nos acompanhando também a Artênia Biasi, ela que foi primeira-dama por 2 mandatos no município de Entre Rios do Sul, Entre Rios, Santa Catarina. Muito obrigado, então. Nós temos Entre Rios do Sul, que é ali perto de Erechim, né? E do lado de lá tem Entre Rios, Santa Catarina. Aliás, Arthur, nós, Erechim, entramos na bandeira vermelha agora. O Estado acabou de anunciar pelo distanciamento controlado, enfim. Erechim, a região aqui, entrou em bandeira vermelha em razão da Covid. E sobre Covid, apenas um aviso de quase que utilidade pública, por favor, Arthur. O TSE, ele lançou uma consulta pública sobre o impacto da Covid nas eleições, tá? É só acessar o site do TSE, as contribuições podem ser enviadas até o dia 30 de junho, agora. Então, é importante, tem a ver com isso que nós estamos falando. Eles querem saber o que a gente pensa a respeito da propaganda eleitoral, convocação de mesários, realização das convenções partidárias, organizações de locais de votação. De alguma forma, eles também vão ouvir as pessoas para ver a melhor maneira da gente sair desse imbróglio que nós estamos metidos. Ótimo, muito obrigado. Ele, inclusive, já definiu a questão das convenções que podem ser feitas de forma virtual, né? E acho que agora querem avançar também para outras questões, né? Para ter uma ideia, o dado do Covid, há 15 dias atrás, nós tivemos uma live aqui com a presença do vereador Paulo Langer da Pejara e do nosso pré-candidato e ex-vereador de São Borja, o Thiago Cadó, e Porto Alegre tinha 320 óbitos de Covid. Hoje nós já estamos passamos de 500 mortes. Em 15 dias, cresceu mais de 70% do número de mortes e as UTIs em Porto Alegre estão tomadas, né, também em Porto Alegre, a região metropolitana, em bandeira vermelha. Está conosco aqui o Rui Fossati Júnior, o doutor Rui de Toledo, no Paraná, muito obrigado pelo prestígio. Rudinei Calota, presidente do PDT de Vila Lângaro, muito obrigado. Está aqui conosco o doutor Fábio Stivien, inclusive o doutor Fábio, que é um grande jurista do município de Planalto, está de aniversário hoje, muito obrigado, doutor Fábio, e ele, inclusive, faz um questionamento. A campanha, em tese, deve oferecer condições iguais aos candidatos. É certo que a eleição que se aproxima vai exigir mais recursos. Não estaríamos, então, violando a legitimidade do processo democrático? Um bom questionamento que, na sequência, vou pedir aos nossos debatedores que também nos ajudem a debater essa questão. Está conosco o Daniel Correia, muito obrigado. O Renan Luiz, querido amigo, lá de Gaurama. Muito obrigado, Gaurama, aí, pelo prestígio. O Délcio Benincá, muito obrigado. Dá um abraço para o Salos. A Leia Fernandes também, cumprimentando o Salos pelas manifestações. O Fábio de Oliveira Gomes, né, dizendo que a campanha se faz no dia a dia, é verdade.
né? O Alencar cumprimentando o Rafael e o Salles pela live. Fábio de Oliveira Gomes, que é da nossa querida Mariana Pimentel, que está conosco também ali. Enfim, está conosco o Adilson Seixas, vereador do município de Lavras do Sul, né? O Carlos Andreasa, que já foi citado, mas ele coloca aqui, ó, as eleições não vão ser adiadas, porque os deputados que têm medo que candidatos a vereador tenham suas campanhas financiadas por eles. Ó, são manifestações, é interessante. Eliezer Zanata também está conosco aqui, José Ari Gonçalves dos Santos, lá de Santa Vitória do Palmar, muito obrigado pelo prestígio, amigos lá de Santa Vitória do Palmar. Conosco também o Thiago Cadon, né, que fez uma live conosco há 15 dias atrás e que também tem um trabalho magnífico, ele que é pré-candidato a prefeito ou vereador em São Borja, ainda estão definindo qual vai ser o caminho. Bom, Salles, vamos entrar um pouquinho na questão específica das pesquisas eleitorais, né, que elas são importantíssimas no processo, tanto da pré-campanha quanto da campanha. Depois nós vamos falar um pouco mais da pré-campanha, o que pode e o que não pode ser feito, né, em relação a esse período. Mas eu já me provoco trazendo um questionamento que nós recebemos também pelo Instagram, lá de Abelardo, Santa Catarina, o Júnior Bodanese, faz o seguinte questionamento. Geralmente as pesquisas espontâneas apontam quem já foi político ou quem está muito em evidência. Como alguém novo se insere num contexto para se sobressair e pontuar? E aí ele complementa. Já vimos candidatos sair com 10% para 80% e vencer a eleição. Como isso é possível? A pesquisa, será que estava certa? Sobre pesquisas eleitorais, vamos ouvir o nosso especialista, com mais de 15 anos de mercado, sócio-diretor do Instituto SL ISPO. Contigo a palavra, Salles Locke. Obrigado, Arthur. Eu vou respondendo ao longo de uma breve apresentação, infelizmente, né, para não travar, eu preparei algumas lâminas, mas é muito rápido. Explicar por que pesquisar. Acho que é importante a gente conceituar isso, né? A pesquisa ela possui instrumentos técnicos adequados para oferecer às campanhas informações de vários tipos, mas que servem para definir desde a estratégia até o melhor nome para concorrer. Né? Nós temos uma pleiade de nomes possíveis candidatos, pré-candidatos. Como a gente vai saber quem é melhor? E este é o momento que a gente vive. Este é o momento de definição de candidaturas. Então, o que é o ideal hoje? Que tipo de pesquisa serve melhor hoje para os nossos pré-candidatos? É o que a gente chama de pesquisa de diagnóstico, ou benchmark poll, tá? A partir dos resultados dela, é possível a gente visualizar expectativas, prioridades e os atributos dos candidatos. E aqui eu já respondo parte da pergunta. Primeiro, a pesquisa ela é reflexo de um momento, certo? Ela é uma fotografia de um momento. Hoje, vamos supor, nós vamos a Caxias do Sul fazer uma pesquisa nesta semana. Eu entrego para o Rafael na quarta que vem. Ela vai refletir esta realidade. No entanto, nada garante que em 10, 15 dias não possa haver um fato novo e as coisas se alterem. Então, por que essa pesquisa de diagnóstico, que geralmente ela vem casada com uma pesquisa qualitativa, que eu já vou explicar o que é, ela serve porque ela vai um pouco além apenas do índice de intenção de voto. Ela busca entender os atributos que podem fazer aquele candidato que tinha 10% no início ganhar o que tem 80%, enfim, talvez seja difícil 10 para 80, mas vamos supor, no exemplo, né, levantado, talvez aquele de 10% tenha uma boa penetração em determinados públicos, tem um discurso e uma proposta de campanha que fecha com aquilo que o eleitor espera. E isso é importante, pessoal, neste momento, rejeição baixa. A rejeição baixa é um elemento muito importante, talvez hoje até mais importante que o índice de intenção de votos, porque ele te permite crescer. Se tu tens uma rejeição baixa, uma rejeição alta, tu tens um teto limitado de crescimento, e daqui a pouco tu não consegues avançar. Então, por favor, preste atenção para o detalhe a rejeição. Em resumo,
A pesquisa deve ser o marco zero de qualquer campanha que se pretende vitoriosa. Mas vamos lá, o que é uma pesquisa quantitativa, então? A pesquisa quantitativa ela tem alguns elementos que diferem desta qualitativa que eu acabei de falar. Quais são? A pesquisa quantitativa ela tem um método estatístico. E para a qualidade dela, para o resultado dela, importa muito a amostra. O que é a amostra? É aquele eleitorado que vai representar o todo de eleitores. Por exemplo, eu falo de Erechim. Erechim tem 80 mil eleitores. Como é que a gente faz? De onde é que a gente tira a nossa amostra de 400, 500 entrevistas? A gente vai nos números do Tribunal Superior Eleitoral e lá a gente busca quantos são homens, quantos são mulheres, quantos têm determinada idade, de 18 a 24, de 24 a 30, e assim por diante. Aí a gente complementa com elementos do IBGE, renda, escolaridade, a gente consegue ainda buscar no Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente qualifica a amostra. E a partir daí tu aplica um questionário. E essa aplicação também ela é muito importante, porque ela precisa ser feita de modo profissional. Qualquer oscilação, qualquer índice ou indicativo de beneficiamento de um lado ou de outro contamina o resultado. Então, a aplicação do questionário é algo muito importante. O que a quantitativa te dá? Intenção de voto, ela quantifica. Em regra é isso. Neste momento, o que a gente teria, então, em relação à quantitativa? Uma pesquisa de diagnóstico que poderia se estender para uma quanti-quali, eu já explico o que é isso, para este momento. Durante a campanha, pesquisas de tendência, 2, 3, enfim, no decorrer da caminhada, para ver se essa nossa pesquisa de diagnóstico, que revelou determinados índices, está se concretizando a partir da candidatura. Então, ela já está na campanha, tu faz pesquisas de tendência, e ao final tu faz tracking. O que é tracking? Pesquisas diárias, ou por telefone ou de rua. Nem todas as campanhas, sabemos, têm condição de fazer isso. Poucas, aliás, os têm. Ela, no entanto, serve, de repente, quem tiver condição, para te dar uma garantia do resultado, ou, mais importante ainda, se tu está atrás, para te virar o resultado. Então, esses são indicativos de pesquisa quantitativa. Como é que funciona a qualitativa? O método dela é o exploratório, é diferente do método estatístico. Ela busca conhecer a fundo, ela não usa um questionário fechado, ela utiliza roteiro. E aí a gente faz de duas maneiras. Grupos focais, onde a gente reúne pessoas, grupos de 10, 12 pessoas numa sala, ou 2, 3 desses grupos simultaneamente, para buscar entender a alma do eleitor. E com isso a gente consegue prever reações e compreender as motivações. E é ali que a gente identifica que aquele cara de 10% tem potencial de chegar a 40, 50, 60. E a partir da identificação desse potencial, a gente aplica na estratégia da campanha. E a campanha anda. Por isso que, bom, tu vais falar com quaisquer marqueteiros, enfim, pessoas com vivência na política. O Arthur é um. Sem pesquisa, tu caminha no escuro. A tua chance de erro é muito alta. Não vale a pena correr esse risco. Também a qualitativa a gente pode fazer com individuais em profundidade, que é uma qualitativa direta. E aí a gente consegue também, é uma espécie de quanti-quali que eu falei, a gente vai mapeando o que o eleitor espera. Então não precisa reunir só 10, 12 num grupo focal. Tu pode fazer uma qualitativa em profundidade, particularmente porque ela custa menos e ela te dá um resultado também ideal. A gente tem aplicado até mais estas, sabe, Arthur? Essa qualitativa com individuais em profundidade. E agora encerrando, e abrindo a perguntas, claro, mas encerrando a minha explanação breve aqui sobre pesquisa. Outro elemento importante é a interpretação dos dados, pessoal. Ele deve ser feito por uma leitura, enfim, profissional. É fundamental que os números sejam transformados em ação e, consequentemente, em resultados, tá? Ler os números das pesquisas é tão mais importante quanto fazer a pesquisa, quanto ir a campo. Tu tem que saber extrair o que o número te dá. Daqui a pouco, 40%, 30% é muito seco. Tu tem que entender onde é que está os teus 40% de voto, em que público tu entra melhor, que público que te rejeita.
por que eles te rejeitam. Então, essa leitura é o que vai propiciar o andamento de uma campanha com eficiência. E, por fim, o investimento em pesquisa é um dos melhores recursos empregados numa campanha, justamente porque ele te faz gastar bem, apontando a direção certa a seguir e evitando que se navegue no escuro ou na contramão dos desejos da população. Excelente, Saulo. Sabe o que eu estou ouvindo? Eu concordo em gênero, número e grau contigo, e também fazendo uma ligação com aquilo que você falou no início da nossa live, né? Hoje a percepção do eleitor é outra, né? Saúde mental, outras preocupações. Se a gente for ver, em anos atrás, ele se preocupava mais com o asfalto, com outras questões. Então, veja que é a pesquisa que vai nos dizer qual, de fato, é a vontade, o direcionamento, aquilo que o eleitor, de fato, está querendo, está buscando e deseja dos seus representantes, né? Então, muito bom. Nós vamos, com certeza, continuar. Sem dúvida, a informação vale ouro, Arthur. A informação vale ouro. Ela vai te direcionar para o caminho certo ou para o caminho errado. Não vale a pena abrir mão disso. Invista, reúna o seu grupo, busque. Há diversas empresas sérias no mercado. Busque gente séria, porque vai valer a pena. Muito bom. Complementar aqui o Montano Borges, pré-candidato a vereador lá do município de Santiago, o João Alberto Machado, vereador do município de Boa Vista do Cadeado, e ele, inclusive, traz a sua opinião dizendo que acredita que as eleições não vão ser adiadas. Ó. Então, também é uma percepção lá de Boa Vista do Cadeado. O Thiago Conterato Patias, muito obrigado pela sintonia, ele que é do município de Jaguari, grande companheiro do Léo Clube, lá de Jaguari. O Vlad Schirmer, de Cachoeira do Sul, o nosso querido amigo João Verlang, muito obrigado pela companhia. O Adilson Seixas, mais uma vez aqui, dizendo que está muito boa a live, lá de Lavras do Sul. Luiz Fernando Rosa, uma grande liderança, presidente do partido do PR, lá de Republicanos, perdão, lá de Flores da Cunha, assessor da nossa deputada Franco Somense, muito obrigado, então, pela tua sintonia. O Paulo Berté está conosco também, nos acompanhando, e o Gleison Olivo, também falando que o Saulos Locke é um dos melhores pesquisadores do Brasil, hein? E o Paulo traz uma pergunta. O Gleison é um baita profissional. O Gleison é um baita profissional de marketing aí, reconhecido com campanhas vitoriosas em diversos municípios do estado, e aqui, ó, para 2020 ele está entrando em umas 3, 4 paradas duras. Vamos ver, mas ele se dá bem, ele é capaz. Que bom, que bom. E o Paulo Bertelli faz uma pergunta. Ó. Minha pergunta, como devemos agir para reverter a rejeição? Existe possibilidade ou devemos agir em outra estratégia? Essa é uma questão... Me permite, Arthur, rapidinho? Pode falar. Eu vou citar um exemplo concreto. Duda Mendonça, em que pese o que tem acontecido ou deixado de acontecer com ele lá atrás, campanha do Paulo Maluf. Lembra? Estupra, mas não mata. Isso, rejeição no teto. Pesquisa, né? Quant, vale o Maluf com rejeição no teto. E o Maluf pediu para ele, isso aqui vai me complicar? O Duda disse que sim. O que fazer neste caso? Um vídeo, só o Maluf na tela inicialmente falando. E aí foi abrindo. Todas as mulheres da família dele ao redor. E ele falando da importância da mulher e tal. Então, tu tens estratégias de marketing que podem debelar determinados índices de rejeição apontados na pesquisa. Só que, se tu não souber por que te rejeitam, tu não vai conseguir encontrar a resposta, a vacina. Então, é entender os motivos. E daqui a pouco, é ladrão, não gosta de pobre. Tu tem que entender, tu joga o outro lado, tu joga o lado bom do candidato e responde determinadas coisas, tu tem que responder com transparência. Sempre tem que responder com transparência, ponto. Mas tu também vai trabalhar o teu lado positivo, tu não vai ficar só se defendendo. Então, o primeiro passo é entender por que te rejeitam. E aí, caso a caso, tu busca um antídoto. Muito bom. Rafael, vamos entrar agora num tema que também é o objetivo da nossa live, né? Que é a questão da pré-campanha. A gente sabe que
Vamos trabalhar com o calendário de outubro, né? Mas podemos, mesmo que seja dia de eleição para novembro, nós estamos em plena pré-campanha. E a pré-campanha ela foi instituída pela Lei 13.165, de 2015, que acrescentou o artigo 36A na Lei 9.504, que é de 97, que é a Lei das Eleições, e ela criou, então, a figura do pré-candidato, né? Então, o pré-candidato que pode utilizar, e aí, mais uma vez, né, as redes sociais, os meios de comunicação, Twitter, Facebook, WhatsApp, enfim, Instagram, né, todas essas mídias, o Telegram também agora está sendo utilizado, para poder divulgar o seu nome, o seu histórico, o seu currículo, falar das suas plataformas, dos seus projetos, participar de debates com outros pré-candidatos, né, mas que não pode pedir voto, né? Então tem que ter esse cuidado. Não pode pedir voto, não pode divulgar número, né, não pode... inclusive, não é recomendável fazer um impulsionamento nas redes sociais, né? Então, nós estamos em plena pré-campanha e eu gostaria, então, que você me dissesse um pouco de como é que está a tua pré-campanha e como é que está a situação política em Caxias do Sul, né? Quais são as perspectivas, né? Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, tem uma relevância extraordinária, tanto na economia quanto na cultura, enfim, é referência para todos nós. Então, te passo para que você faça suas considerações em relação a esse tema e nos conte um pouco mais em relação a Caxias do Sul e como é que estão as negociações, os encaminhamentos para essa eleição de 2020. Bom, primeiro, Arthur, eu sou pré-candidato a vereador de novo para ir para o meu terceiro mandato, né? Como tu falou no início, eu dobrei minha votação, fui o único vereador que dobrou a votação. Caxias do Sul tinha 404 candidatos. A minha primeira campanha eu gastei R$10 mil, a segunda eu gastei 8 mil, não botei faixa, não botei adesivo, não gastei. A campanha que eu fiz foi no boca a boca, minha primeira eleição, eu, meus pais, alguns amigos, né? Nunca fiz janta, almoço, essas coisas, né? E o meu mandato é mais voltado assim para a população, né? Esse contato direto e diário com a população. Tu conhece que meu gabinete, inclusive estou aqui até agora, estava atendendo o pessoal até antes aqui desse momento, mas o processo eleitoral ele é consequência do teu trabalho. Não adianta tu querer concorrer, botar teu nome a vereador se tu não tiver trabalho anterior a isso. Mas eu sei que tem muitos pré-candidatos aqui que estão nos acompanhando, eleitor e também já vereadores, prefeitos, e eu tenho uma experiência de pré-candidatura. Eu sou da eleição de 2012, onde o período eleitoral eram 90 dias. Imagina nós fazer campanha em 90 dias, imagina os Salos tendo que refazer 30, 40 pesquisas numa cidade. Né? Era bom demais. Tinha pesquisa que não acabava mais. Então, tu gostava, né, Salos? E aí, então, eu sou do tempo que a eleição tinha 90 dias, né? E aí tinha pré-candidatura. E eu era de um outro partido, antes de vir para o PDT em 2012, e teve um candidato, inclusive, do nosso partido, o PDT, que tentou 30 vezes, acho, concorrer, 30 não, mas umas 4 vezes, concorrer a deputado estadual, e ainda bem que não se elegeu agora pelo PDT, faltou uns 200 votos, né? E me sacaneou, inclusive, na época de vereador, porque eu coloquei no meu Facebook, nas minhas redes sociais, que eu já usava lá desde 2010, o Facebook e tal. Eu coloquei no meu Facebook que, a partir de hoje, estaremos lutando por uma Caxias dos nossos sonhos. Meu material de campanha, a frase é lutando por uma Caxias dos nossos sonhos. Esse infeliz, esse candidato, que inclusive é pré-candidato a prefeito aqui de Caxias do Sul, fez uma denúncia dizendo que eu estava fazendo campanha antecipada. Naquele momento, porque eu já tinha divulgado. Ele deu um print do meu Facebook, pegou meu material, tirou uma foto e mandou para o cartório eleitoral. O juiz disse que eu estava fazendo campanha subliminar antecipada. Resultado disso, eu ganhei multa de R$5 mil. Mas esse infeliz também não se conseguiu mais se eleger, sequer deputado. O Arthur sabe de quem que eu estou falando, né? E ninguém aqui de Caxias do Sul, inclusive de nós, vereadores, fizemos campanha para ele do PDT, ficou isolado no processo. Então, as pessoas têm que se cuidar, principalmente os candidatos, pré-candidatos.
o que postam nas redes sociais, né? Porque qualquer coisa é passível de já ter prints e de as pessoas terem consequências ali nos cartórios eleitorais, seus municípios, e já começar a ser processado nos tribunais eleitorais aí, né? E depois que tu tem multa, se tu se eleger, tu ainda vai ter chance para pagar, né? Depois, se tu não se eleger, tu vai ter que suar a camisa para pagar as multas. Mas eu quero dizer que aqui em Caxias do Sul, o cenário eleitoral ele está bem complicado, porque, como eu falei, nós somos uma cidade, uma região metropolitana, que abrange 48 municípios na região. É uma cidade que a gente tem a metalurgia como norte, mas também outras áreas, outros setores que estão se desenvolvendo no nosso município. Hoje nós temos 12 pré-candidatos a prefeitos, né? Muitos nomes aí conhecidos, como deputados, pessoas que concorreram. O Néspulo, que foi o candidato no nome do PDT, também é o pré-candidato hoje do PDT para disputar. Nós temos o nome do Sartori, que foi governador, que também está se ventilando o nome dele para concorrer a prefeito. Então, daqui a pouco ele seja o padrinho do pré-candidato Búrigo, que é deputado. É toda uma instabilidade que nós estamos vendo aqui em Caxias do Sul. Nós temos outros nomes, talvez, que vão se eleger por ser o novo, a nova política, ou vão se jogar para o colo do Bolsonaro. Ali em Caxias, na eleição passada, teve um candidato que veio com uma proposta e acabou sendo intimado, né? Não só em Caxias do Sul, né, mas em São Paulo, Porto Alegre, o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul. E eu fiz algumas disciplinas do meu curso de Sociologia, né, mas o Saulo, que entende muito de pesquisa, uma coisa que eu estou observando agora, tem muita gente aplaudindo o governador Eduardo Leite. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas aplaudem, parece que esqueceu as pautas que ele prometeu em campanha eleitoral, como o fim do parcelamento de salários, pagar em dia. Então, talvez tenha algumas pautas que o povo realmente esteja gostando e vem uma cortina e encobre promessas de candidato, né, Saulo? Então, essa pré-candidatura é importante a gente observar o cenário anterior, campanhas eleitorais, para o que a gente não fazer nesta, talvez observar o que muitos já estão fazendo para botar uma máscara, né, de bondade no seu rosto. Muito bom. Rafael, apenas me permita, em regra, os governos, o que eles fazem, aqueles que são mais organizados, eles fazem pesquisas também de avaliação de governo e de suas ações. Possivelmente o Leite esteja monitorando esse cenário, e isso também pauta muitas das ações dele, o Trump, enfim, esses governantes, eles medem isso, então tenha certeza. Há, sim, um monitoramento para ver, vou mais aqui, vou mais ali. Nem tudo, tu sabes, Rafael, Arthur, é decisão apenas, digamos, embasada em alguns princípios filosóficos ou de gestão. É falar o que o público quer ouvir também, muitas vezes. Eu acredito que o Leite tem algumas orientações nesse sentido, em que pese não acreditar que seja só isso, obviamente, que esteja pautando a atuação dele nesse episódio da Covid. Tá certo. Bom, complementar aqui também que está conosco o vice-prefeito da minha cidade, o João Pelissaro, de Santa Cecília do Sul. Está conosco o Jonas Petzov, que é pré-candidato a prefeito em Áurea, né? Jonas, sim. Esse é meu primo. Olha aí, coisa boa, viu? O Bide Carlesso, vereador aqui do município de Boqueirão do Leão. Olha aqui o doutor Paulo Argel Fernandes, grande liderança de Estrela, né? Que nos deixa uma mensagem, ó. Parabéns pela live, o tema é de grande importância no momento. Para quem quer concorrer nas próximas eleições, deve assistir esse vídeo. Muito obrigado, Paulo, pelas considerações. O Leandro Zanotto, mandando um abraço para ti, Salos, né? Aqui o Adilson Seixas, que é vereador lá em Lavras do Sul, ele deixa o questionamento para o Rafael, que depois ele pode complementar. O que você atribuiu, mas o que você atribuiu no teu mandato para ter sucesso no segundo mandato? Né? Então, tem isso aí para ti depois, Rafael. O Afrânio Ávila, assessor do deputado federal Afonso Mota, para a Zona Sul especialmente, né? Ele coloca: parabéns, Arthur, pela live, está muito interessante, pois como assessor e representante do deputado Afonso Mota aqui na região de Pelotas,
está me ajudando muito para repassar os nossos pré-candidatos. Que bom, muito obrigado, Afrânio, grande amigo, grande liderança da Zona Sul. A Janaína Venson, de Santa Cruz do Sul, também, muito obrigado. O Jonathan, doutor Jonathan, ali de Áurea, grande jurista, pessoa fantástica também, liderança do PDT lá de Áurea. O Crismael Augusto, o Ney Krieger, pré-candidato a vice-prefeito de Cristal, né? Tem Cristal do Sul e Cristal aqui na Costa Doce. A Sandra Zotti, que está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro, muito obrigado, Sandra, pela sintonia. O Marcos Miguel Belks, nosso pré-candidato a prefeito lá de Ronda Alta, também já foi citado pelo Saulos, quero reforçar também essa sintonia. O Darlão Oliveira, de Novo Hamburgo, né? O Crismael Augusto, a Isadora Perotti, né? Parabéns pelas suas colocações, Rafael, tu é o verdadeiro representante do povo, olha aí, que bom, muito obrigado. E o Jailson Felipe, grande companheiro, amigo, inclusive o Jailson que inaugurou essa minha fase de lives, viu? Eu tive uma caminhada no Léo Clube, fui presidente em Tapejara, presidente do distrito Léo LD7, e depois Distrito Múltiplo, que congrega os 3 estados do Sul, e fui contemporâneo do Jailson. 20 anos atrás, nós tivemos uma caminhada juntos, e a gente fez uma live falando um pouco dessa história. Que bom que ele está conosco, nos acompanhando lá de Balneário Camboriú. Bom, Saulos, a questão da pré-campanha, né? A gente sabe que ela é um tema que acaba, às vezes, gerando alguma controvérsia, alguma dúvida, né? Os pré-candidatos, às vezes, ficam inseguros, mas é aquela coisa, a pré-campanha é uma brecha que a legislação abriu para que a gente possa colocar o time na rua e começar a vender o nosso peixe. Qual é a sua análise em relação a isso? O que é possível a gente aproveitar nesse período para fortalecer as nossas candidaturas? Bom, eu acredito que, primeiro, o candidato, seja majoritária, vereador, se possível, tem que ter um tripé, que é marketing, pesquisa, que é um jurídico bom, e aí o jurídico vai dizer para ele até onde ele pode ir, e que é um contador bom, certo? Esses 3 elementos são fundamentais. Vocês que vão ser candidatos aí, pensem em arregimentar essa equipe. Mas em relação ao que pode na pré-campanha, eu tenho um conceito, Rafa, e por isso que eu digo que o jurídico sempre tem que acompanhar isso. Só não pode pedir voto. O resto tu pode meter o teu time em campo, tu entende? Claro que daqui a pouco cuidando, né, uma propaganda subliminar, alguma coisa mais forte. Mas assim, ó, se tu não pedir voto, tu pode tudo ou quase tudo dentro do que a lei te permite. Então vai adiante. Só que aí vem aquela etapa anterior, que nós já falamos. Não adianta tu se comunicar um monte e errado. Tu tem que se comunicar com assertividade, com o teu posicionamento definido, como o Rafael faz nas redes sociais deles e no trabalho do dia a dia dele. Ah, mas eu não sou vereador, eu quero ser. Mas tu tem a tua zona de influência, tu tem aquelas pessoas, tu tem as tuas bandeiras, e não adianta ter 10 bandeiras de campanha. Tu tem que ter 1, 2, 3 no máximo, mas assim, ó, para vereador especialmente, foca em 2 e olhe lá, tia, sabe, 3, e o resto vai fazendo o teu time a campo, vendendo aquelas tuas ideias. Então, todo sabe, tem que arregimentar isso, uma eleição não cai do céu. O Rafael não se elegeu o vereador mais jovem de Caxias de graça. Ele trabalhou para isso, ele se estruturou para isso, ele identificou nichos onde ele conseguia entrar e fez o que tinha que fazer. Então, isso vale para o Rafael em 2012, quando foi a primeira eleição dele, como vale nas eleições democráticas, pelo menos, em regra em quase todas. E vai valer nessa, com esse tempero diferente da Covid, que vai te dificultar o contato pessoal. Verdade. E se ele dobrou a votação da primeira para a segunda, porque fez muito trabalho, né? E o Rafael é trabalhador, por isso que com certeza vai continuar nessa ascensão também aí em Caxias do Sul. Bom, nós já estamos com quase 1h30 de live, né? E o pessoal continua conosco, mas é importante que a gente já possa já pensar nos nossos encaminhamentos, né, finais. Mas antes eu gostaria de, Rafael, também te ouvir um pouco sobre
o teu trabalho, os teus projetos, eu sei que você tem, especialmente aí na área da saúde, uma atuação muito forte, né? Na última semana, você esteve, inclusive, em agendas em Porto Alegre, com todo o cuidado, eu vi com o uso de máscaras e assim por diante, em agendas com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e também com o presidente do Inter. Enfim, nos traga um pouco da tua caminhada, do teu trabalho em relação à saúde e outros temas que são relevantes para o teu mandato aí em Caxias do Sul. Arthur, como é que é o nome do nosso amigo que fez uma pergunta antes? O vereador Adilson Seixas, de Lavras do Sul. Eu vou responder assim, no modo para que todo mundo entenda quem está nos acompanhando, tá? Um dia um senhor veio aqui no meu gabinete, logo no início do meu primeiro mandato, e ele perguntou assim para ele, sentou na mesa, nem sei como é que é o nome desse senhor, ele veio do nada, veio me visitar e disse assim, Rafael, tu come ovo de pato? E eu digo, não como ovo de pato. Eu disse, mas por que tu não come ovo de pato? Que é mais nutritivo, é mais saudável. Eu digo, mas capaz para comer ovo de pato, né? Ele vai assim, de galinha tu come? Como, né? Ele vai assim, sabe por que tu não come ovo de pato e tu come de galinha? Porque a galinha faz o corococó. Ela põe o ovo e avisa que está colocando o ovo. E assim tem que ser os bons políticos, tem que fazer as suas ações no dia a dia, daquele que trabalha mais na questão de obra, na questão da saúde, da educação, aqueles que trabalham, fazer esse marketing, é importante, né? Então, tu tem que fazer que nem a galinha, botar o ovo e fazer o corococó, avisar que tu está fazendo. Porque se tu não avisar, quem vai ficar sabendo? Como é que tu vai te promover socialmente, né? Como é que tu vai mostrar teus feitos? É a mesma coisa. Tu conhece o Emael pela musiquinha. Ei, Emael. Mas quem tu conhece o Emael além da música? Por que não tem voto? Tem gente que ama o Lula, gente que odeia o Lula. Gente que ama o Bolsonaro, gente que odeia o Bolsonaro. Mas por quê? Porque esses presidenciáveis, eles têm posições. Eles têm, ou tu gosta ou tu odeia. Outra questão, a pessoa tem que ter posição. Quem não tem posição está fora do jogo político. Então, é imprescindível que a pessoa tenha posição. Bom, tu ganha, tu perde seguidores, assim na vida, tu namora, tu fica solteiro, tu arranja outras... E assim no jogo político, né? Tu tem que ter posições. E aí... Só para comentar, por isso que hoje o Ciro Gomes é um dos políticos que mais crescem nas redes por conta dos posicionamentos. Se a gente for olhar, hoje ele é o presidenciável que mais cresce por conta dessas posições firmes e fortes que ele tem na defesa do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas pode continuar. Outra coisa que o Salles falou, e eu acho que ser mais importante em todo debate, é as pautas que os candidatos vão apresentar. Gente, nós estamos num período de pandemia, né? Esses dias, ontem eu fiz uma postagem que através de uma sugestão minha aqui na Câmara, que eu estou brigando desde o meu primeiro mandato, foi cortado vários cargos de CCs e mais algumas regalias que tinha para alguns cargos, e vai dar economia de 4 milhões numa legislatura. Né? E aí a gente estava falando, e eu disse, esse dinheiro pode ser alocado para a saúde e para a educação. Várias pessoas vieram e disseram, não, esse momento é importante colocar na saúde. E é isso que o Salles falou. Qual que é o debate principal hoje que está sendo falado? A história da Arminha, que todo mundo falava que a Arminha era o resultado de um presidente que ganhou com o discurso da Arminha, né? Tinha até o sinalzinho dele lá. A Arminha não salva vidas. O que salva vidas? É uma máscara, né? Hoje uma máscara salva vidas, né? Então, tem aqui a máscara, então a gente tem a nossa máscara. É esse debate, é a saúde pública. Aquela mãe que está em casa com 3 filhos, que nem tem uma amiga minha, nós estávamos falando ontem, ela tem 3 filhos, estuda escola municipal. Ela ainda tem condições, eles vão pensar uma família que normalmente tem 3 filhos, que tem aulas online no mesmo momento. Como é que ela vai dar conta de ajudar na aprendizagem do filho? E quem não tem internet para ter aula online? E eu vou mais, quem não tem internet, que os interiores da nossa cidade não tem, muitas pessoas não têm dinheiro para ter acesso à internet. Qual é o debate desses candidatos a prefeito, principalmente das grandes cidades? Né? Hoje, em Caxias do Sul, nós temos mais de 60 mil pessoas aguardando em lista de espera de primeira consulta com especialista. Consultas com especialidades. Nós temos mais de 10 mil pessoas aguardando exames para ver se tem se precisa de fazer uma cirurgia. E mais de 10 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas. Qual que é o debate? Tem que ser, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, que eu julgo ser importante. Eu tenho falado para o Nespo, inclusive. O eleitor quer saber
como é que vai ser minha saúde se vier uma outra pandemia? Bom, nós temos o gafanhoto, mas se vier uma nuvem de fumaça que está vindo aí, ou outra coisa, o candidato quer saber. Nós temos a tecnologia, através de um celular, quem sabe uma consulta virtual, ou se tiver um outro vírus, como é que os nossos estudantes vão perder mais um ano de aula? Tem que estar nos debates políticos agora dessa eleição, né? Então, aqui em Caxias do Sul, tenho procurado ter meus focos nesse meu segundo mandato, principalmente na área da saúde. Eu julgo, e aqui eu posso desafiar aqui, que eu sei que tem várias pessoas de Caxias estão assistindo, mas não existe vereador em Caxias do Sul na história do município de 130 anos que conseguiu mais recursos para a saúde pública do que eu. Né? Mas isso não foi feito sozinho. Eu fiz parceria com várias entidades, vários deputados, independente de partidos, encher o saco do deputado, do senador, bater na porta em Brasília. Em 2 anos nós conseguimos... O Afonso Mota entregou uma emenda contigo, né? O Afonso Mota mandou uma emenda, o Pompeu, o Marlon Santos. Né? Esse ano, mais de 5 milhões de reais para os hospitais de Caxias do Sul. Veja bem, nós temos um prédio de 7 andares em Caxias do Sul, do Hospital Geral, que estão prontos. O prefeito que caçado, né, deu um calote de 4 milhões, as obras pararam. Então, nós temos 141 leitos que podiam estar prontos para a pandemia e não podem ser acessadas. Agora, eu consegui recursos com os deputados, conseguimos, através de um recurso que veio do pré-sal, forcei o prefeito de Caxias a dar 1,5 milhão, e também tem uma parceria com uma empresa aí, que não vou citar o nome, mas que está para dar todos os recursos, todos os materiais para terminar a obra. Então, veja bem, o pós-pandemia, nós podemos zerar o déficit dessas pessoas que estão aguardando por uma cirurgia eletiva. É uma das saídas. Fizemos uma parceria com a dupla Grenal, o deputado Socella nos ajudou também, o contato com o Romildo Bolzan, a dupla Caju também está nos auxiliando. Então, nós estamos fazendo uma parceria do seu time. E aí, o que a gente vai manter eu tenho um apelido aqui em Caxias por um episódio que me aconteceu uns 20 dias antes da eleição, do tijolo, né? E aí, 20 dias antes da eleição, Saulo, né? Me aconteceu um episódio aqui e eu dobrei minha votação. Teve uma pessoa que me disse assim, vai falar do tijolo na live? Não, vai aparecer o tijolo na live. Mas agora eu quero saber mais, que história é essa? E aí, então, tive um episódio aí com o vizinho, enfim, né? Uns 20 dias antes da eleição, Saulo, é bom a gente falar isso. Tirei tijolo no vizinho e tal, repercutiu, deu mais de 1 milhão de visualizações, até lá na China, os chineses me assistiram, né? E aí, deu todo o caso de polícia e tal, e dobrei minha votação, porque o pessoal conhecia meu trabalho. Indiferente do episódio que deu, o pessoal se via naquela situação, né? Porque eu contei toda a história do que era, o que não era, eu fui para as redes sociais e falei a situação, né? Contei a minha versão da história. E aí, eu vou ser o mascote, não vou ser o mascote, né? Mas vai ter uma campanha tipo do Inter lá, que a pessoa vai adquirir um tijolo, né? E vai botar o nome no Hospital Geral. E eu, como sou o padrinho do Hospital Geral e estou lutando, né? Sou presidente da Frente Parlamentar para a conclusão das obras, vou usar também, né? Essa questão aí para mostrar que o tijolo fez a diferença para a saúde pública de Caxias do Sul. Olha só, ao invés de vai colocar o tijolo no Hospital Geral. Mas daí a gente não é muito bom de marketing, Arthur. Dá para perceber. Trabalho e marketing. Trabalho primeiro e depois vender o seu trabalho, né? É verdade. Mas, Salos, antes das considerações, hoje tu está fazendo uma live política e, ao mesmo tempo, uma live que está trazendo uma série de explicações importantes na área das pesquisas eleitorais, né, que é o teu forte. Mas ontem tu também participou de uma live de mais de 2 horas, né? Apresentando o livro Liderança Duradoura, né? Um livro necessário. Fale um pouco sobre esse livro, com quem escreveu, como é que aconteceu, de quem é e assim por diante. Obrigado, Arthur. E eu acho que é oportuno falarmos do livro Liderança Duradoura, 5 décadas de vivências reveladas, para gestores, para futuros gestores, atuais gestores, enfim, porque ele traz uma narrativa inédita. Ela é escrita pelo Dr. Nilson Luiz Mai, ele é o presidente da Federação Unimed Rio Grande do Sul. Eu tive a honra de fazer a apresentação do livro e ontem nós tivemos a live de lançamento do livro. Pela primeira vez,
eu participo no lançamento de livro via live, ou seja, voltamos ao começo. São novos tempos, pessoal. A gente está vivendo um novo momento e muito disso que está acontecendo vai ficar. Mas o que o livro traz? Fundamentalmente, princípios e valores que constroem uma liderança. Ao longo da obra, que tem 224 páginas, o Dr. Mai traz, aliás, em Caxias, Rafael, aos 14 anos, a trajetória de liderança dele começou em Caxias do Sul, quando ele foi professor de uma turma, digamos que se fosse hoje do EJA, pessoas com 30, 35 anos que estavam voltando à sala de aula, e ele, aos 14 anos, deu aula para essa gente, e ali começou a trajetória dele. E aí ele conta, para te teres uma ideia, Arthur, Rafael, os nossos ouvintes, enfim, os nossos telespectadores, a nossa audiência. Sim. O Dr. Mai é presidente da Unimed Rio Grande do Sul desde 1985. Ele é presidente da Unimed Participações do Brasil desde 2010. Então, ele é um líder, e nesse período que ele assumiu a presidência, ele enfrentou poucas eleições, porque a partir desses princípios e valores que ele narra na obra, ele soube construir unidade, que é fundamental para os políticos também. Saber ouvir com humildade e respeito e construir unidade. E a partir daí, tu chama o teu time, tu envolve o teu time, tu inspira o teu time e tu alcança os resultados. A Unimed, hoje, ela está presente em 496. Eu sou assessor deles também, tá? Presto assessoria para eles. Está presente em 497 municípios do Rio Grande do Sul. É líder de mercado, de marca, o share, enfim, da Unimed é monstruoso aqui no estado. Ela é muito forte em termos de Brasil também. Porque, muito pelo trabalho do cooperado, é uma cooperativa de médicos, a maior do mundo. A Unimed é a maior cooperativa médica do mundo. Só aqui no estado tem mais de 15 mil médicos cooperados, no Brasil tem 170, alguma coisa em torno disso, mil médicos cooperados. São 2 milhões de beneficiários aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom. E por que ela funciona? Porque ela tem uma liderança que se pauta por princípios e valores. Então, o prefeito, se tu tiveres princípios e valores sólidos, a pandemia vai estar pegando e vai estar te prejudicando, mas mantenha os teus valores, mantenha os teus princípios, a tua integridade. Enfim, então eu agradeço até a oportunidade por falarmos disso, porque eu acho que é importante para todos. Organização, trabalho, isso é fundamental para a gente alcançar os nossos resultados. Muito bem. A gente sempre é muito bom destacar os bons exemplos, né? E parabéns por mais esse grande empreendimento também. Bom, nós vamos fazer agora os últimos agradecimentos da nossa assistência e depois passamos para a parte final da nossa live com algumas informações adicionais e as considerações finais dos nossos debatedores. Cumprimentar e agradecer o Cardeal, vereador lá do município de São Borja, a Andréia Bertin, falando, o Rafael é um exemplo de como se deve trabalhar, parabéns mais uma vez o Rafael, o Giovanni Carpes, vereador de São Vicente do Sul, o Jonas Antônio Petzold, ele faz uma pergunta, amigos, live para divulgar a pré-campanha está liberado? Sim, está liberado, redes sociais, lives, enfim, tudo está liberado. Qual é o cuidado? Aquilo que o Salus reforçou, não pedir voto, e não impulsionar, isso é uma recomendação minha, não impulsionar, nem Facebook, nem Instagram. Por quê? Na campanha tu pode, mas agora não. Na campanha, sim, na pré-campanha não. A Selma Arruda, senadora, a delegada, impulsionou na pré-campanha, foi cassada pelo TSE e teve mandato confirmado sua cassação pelo Senado. Também está conosco, e eu quero agradecer o Lino Furtado, né, chefe de gabinete do deputado Afonso Mota. Um abraço, Lino. Te cumprimentando, inclusive, Rafael, pela live, né? Valeu. O Adilson te agradeceu também, Rafael, pelas suas considerações e também as dicas que o Salus fez, né? E está conosco também o César Lino, lá de 16 de novembro, então, a ele também é nosso muito obrigado, e a todos aqueles que nos acompanharam ao longo da live, que a gente eventualmente não pôde citar, aqueles que vão assistir essa live depois, tem muita gente que não pôde, em virtude do horário, mas que vai nos assistir, porque essa live vai ficar gravada no Facebook e também no nosso canal no YouTube, então, a todos eles também, nosso muito obrigado.
Bom, algumas considerações finais, com base também nas perguntas que nos foram enviadas. A questão do número de candidatos, né, por Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores, que tem 9 cadeiras, né, pode ter até 14 candidatos, e sendo que 9 de um gênero e 5 de outro, né? 9 homens, 5 mulheres, sendo que a cada mulher ou cada homem abre 2 candidaturas mulheres, entendeu? Então, usando o exemplo prático, se nós tivermos, para nós termos os 9 candidatos homens, nós temos que ter 5 candidatos mulheres, né, para fechar as 14 vagas. Como disse o Rafael, não tem mais coligação, cada partido concorre sozinho, né? Em câmaras que têm 11 cadeiras, poderão ter até 17 candidatos, 11 homens e 6 mulheres, ou vice-versa. 13 cadeiras, 20 candidatos, 14 homens e 6 mulheres, 15 cadeiras, 23 candidatos, 16 homens e 7 mulheres, e assim por diante. Quem tiver dúvidas sobre esse tema, depois pode nos encaminhar os seus questionamentos. No mais, já passar para as considerações finais e agradecer muito, Rafael, você, nosso vereador, grande liderança de Caxias do Sul, que muito enriqueceu a nossa live. Te passo para fazer as suas considerações finais e a sua despedida, já de antemão, te agradecendo muito pela parceria e por todas as considerações que fez ao longo dessa 1 hora e 41 minutos que já estamos ao vivo. Quero te agradecer, meu amigo Arthur, companheiro de luta. Obrigado pelo convite. Tua filha, Maria Luísa, que auxiliou, né? Tua mãe, minha família, a Isa, que nos acompanharam também, meu pai, o Salos, que está nos acompanhando no debate. Muito obrigado, Salos. Pois eu quero falar contigo para eu adquirir teu livro, viu? Tá bom. E quero agradecer a todos que nos acompanharam. Com perguntas, os abraços, desejar uma boa sorte a todos os meus colegas aí, independente de partido, mas são pessoas do bem que estarão concorrendo, tenham força, né? O poder é muito grande, mas quem trabalha vai longe, então eu quero desejar uma boa sorte aos candidatos, tanto a vereador, a vice-prefeito, a prefeito. Cuidem o vice que vão colocar numa chapa, porque muitos vices querem. Eu conheço essa história aqui em vários municípios do Rio Grande do Sul. Aqui, o nosso aqui de Caxias tentou caçar umas 20 vezes, aí não conseguiu, daí ele renunciou. Aqui em Caxias aconteceu de tudo nesses 4 anos. Então, eu quero desejar uma boa sorte a todos os candidatos e deixar meu telefone 549-9696-5190, 549-9696-5190. Qualquer questionamento aí que o pessoal quiser, estou à disposição. Meu Facebook, Rafa Bueno, aí podem pesquisar, e a gente está à disposição para ajudar a contribuir com os demais mandatos aí. Obrigado. Bom, valeu, Rafa. Saulo, suas considerações finais, meu amor. Obrigado, Rafael. Prazer dividir, compartilhar a tela contigo, Arthur. Honrado pelo convite, pela parceria de anos que nós já temos, né? É uma satisfação poder te chamar de amigo. E a todos, espero que de alguma forma a gente tenha colaborado. Eu vou passar o meu contato ali, eu vou falar aqui e vou deixar ali na live também para quem, né? O telefone, o e-mail, enfim, quem tiver interesse em esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado pendente. O número, então, é 549-9199-1473. Esse também é meu WhatsApp. E, Arthur, eu reforço, vamos para a campanha sabendo o que dizer, como dizer que a gente vai chegar com mais... Fácil nunca é, tá? Mas, assim, nós vamos eliminar alguns obstáculos para chegar onde a gente quer. Muito obrigado. Muito bom. Valeu, Salos, valeu, Rafa. Deixar um abraço aqui ao Murumar Bortolini, pré-candidato a vice-prefeito lá de Rodeio Bonito, que também esteve conosco, e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estiveram com a gente. O nosso muito obrigado. A você que é pré-candidato, né, e seja você mesmo, sem filtro, conheça a agenda do teu eleitor, tenha postura, cuide dos excessos e, acima de tudo, tenha segurança no falar e no agir. Te desejo muito boa sorte, muito boa caminhada
estamos à disposição para te ajudar, né? Quem também depois precisar dos contatos, tanto do Rafael quanto do Salos, é só me acionar, tanto pelas minhas redes sociais como meus contatos diretos, que vocês todos têm, né? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, e especialmente a você, Salos, a você, Rafael, que trouxeram questões significativas e que muito esclareceram, né, as nossas assistências e a mim também, né, que, sobre temas tão relevantes, tão importantes. Duas pessoas que realmente são figuras públicas honradas, sérias, competentes. O Rafael tem um presente e um futuro maravilhoso, e o Salos, essa grande figura, grande empresário, né, uma pessoa extremamente conhecedora naquilo que faz e que também vai continuar com os seus livros, né, com a sua escrita, mas, acima de tudo, fazendo as pesquisas e direcionando o bom caminho para os candidatos, né, nas eleições desse ano também. A todos, nosso boa noite, mais uma vez, muito obrigado, e até uma próxima live, que com certeza a gente vai fazer para poder continuar esclarecendo a todos em relação às eleições municipais de 2020 e outros temas importantes da política e da sociedade como um todo. Um grande abraço a todos. Obrigado.